Você já sentiu seu coração batendo tão rápido, tão forte, que parecia que ele ia explodir ou ia sair pela boca? Ou então aquele nó da garganta que impedia você de respirar fundo, parecia que você estava sufocando, mesmo você sabendo que estava tudo bem? Ou então aquele tremor interno, aquela sensação de tontura, de desmaio, que basicamente deixava você apavorado. Eu sei como é que é, mas no vídeo de hoje eu vou te contar algo que vai mudar a maneira como você enfrenta a sua ansiedade para sempre. Eu vou te mostrar como você pode curar a ansiedade de forma natural, de forma definitiva, permanente, sem o uso de medicações. Então não perca esse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, fiz minha residência lá, sou psiquiatra clínico, atendo pacientes no meu consultório e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Para a gente poder explicar para você então os passos para você poder vencer a ansiedade de uma forma completa, de uma forma definitiva, sem usar medicações, eu sei que isso pode parecer uma coisa, né, muito fora da realidade, né, uma vez que provavelmente você só deve ter passado com médicos que deram remédios, ou só ouviu falar de remédios, suplementos, enfim, de química cerebral. Pode parecer uma coisa meio de outro mundo, mas para isso então eu vou começar definindo, mostrando para você de forma bem simples, bem rápida, o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade tóxica, patológica e como que nós desarmamos esse circuito. Então, vamos lá, para isso eu vou usar o meu flip chart. Bom, então vamos definir o que é ansiedade normal e uma ansiedade tóxica, uma ansiedade patológica, os transtornos de ansiedade. Eu vou fazer aqui uma explicação que fazia muito tempo que eu não fazia aqui nos vídeos, mas eu gosto muito de fazer isso. Aliás, se eu não me engano, acho que a primeira ou segunda aula do treinamento para mentes ansiosas é uma explicação muito parecida com essa daqui. Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Que é a explicação mais simples e mais direta, assim, objetiva do que de fato a gente chama de ansiedade e quando que ela sai do controle, quando que ela vira um problema, né? Então assim, ansiedade tem uma definição nossa que eu digo de quem? Dos psiquiatras. Os psiquiatras definiram a ansiedade na década de 80, tá? Cada um pode chamar do que quer, tem algumas línguas, né? Por exemplo, no alemão, que nem tem diferença, por exemplo, entre ansiedade e angústia, era uma bagunça, porque para traduzir o Freud, enfim, era uma coisa, mas o termo ansiedade, do jeito que a gente conhece hoje, foi basicamente definido na década de 80, tá? E o que é ansiedade, então, para nós, tá? O que nós chamamos de ansiedade? A ansiedade, ela é uma sensação, né, de tensão ou apreensão. Apreensão é a mesma coisa que tensão, né? Uma apreensão quando o corpo percebe que existe alguma ameaça futura, desconhecida, mas que está prestes a acontecer, possivelmente uma ameaça, digamos, importante. E a ansiedade, por definição, ela sempre é desagradável. Então, de acordo com a nossa definição, não existe ansiedade gostosa, ansiedade do bem, né? Pelo menos pela nossa definição. O professor Valentim Gentil, que era lá professor emérito, né? Foi um dos maiores psiquiatras aí, acho, da história do Brasil, ele falava, olha, você chama de qualquer outra coisa, chama de anseio, chama de vontade, de qualquer outra coisa, mas não chama de ansiedade quando você está esperando alguma coisa positiva, que a ansiedade tem que ter sempre algo que seja, né, na verdade, algo que seja negativo, tem que ser desagradável, tá? E aí, a ansiedade, na verdade, ela é algo então que sinaliza para a gente, o corpo percebe que existe uma possibilidade de uma ameaça desconhecida e que essa sensação é desagradável. Ou seja, como é que esse corpo aprendeu isso?
Porque a ansiedade, no fundo, ela nada mais é, eu sei que isso é uma simplificação, do que um medo aprendido. O medo é quando você vê um objeto, ou vê alguma coisa que pode te atacar. Agora, se você vem, por exemplo, no meu consultório, e aí toda vez que você vem, sei lá, é assaltada num dia, no outro dia estoura uma bomba, no outro dia, não sei, estoura um cano, cai o teto, vai chegar uma hora que você continuar vindo, sabe-se lá Deus por quê, o seu corpo ele vai percebendo que aquele ambiente ele traz ameaças, e mesmo que você não queira, ele vai começar a emitir sinais de que, olha, fique alerta, porque se acontecer alguma coisa, você vai responder mais rápido. Então a ansiedade, ela precisa de um aprendizado, ela é um medo aprendido, enquanto o medo é, de fato, você está vendo o que está ocorrendo. Aqui na ameaça, não, a ameaça ela é incerta, a ameaça está fora do seu controle, mas parece que vai vir. Tá? E isso não é ruim, a gente não quer tirar totalmente. Por quê? Tem essa curva aqui que é do desempenho, ou seja, da nossa performance, e o nível de ansiedade. Uma curva de Erickson-Dodson, que normalmente a gente vê no estresse, mas dá para adaptar para a ansiedade. A diferença de ansiedade e estresse? Basicamente que o estresse é a reação física, a ansiedade é o estresse mais a reação mental de preocupação. Então a ansiedade tem é o estresse mais a preocupação. Mas enfim, a gente consegue adaptar isso. Ou seja, se a gente não tem zero de ansiedade, a gente também tem zero de desempenho. Então precisa ter alguma coisa que vá, enfim, incomodar a gente, ou alguma coisa que de fato impulsione a gente. Não é ruim ter. E aí a gente vai tendo um período onde vai aumentando a ansiedade, vai aumentando o desempenho, até que a gente chega numa zona de performance ótima, né? Que é aquilo lá, a gente saber exatamente onde, né, em que ponto que a gente vai pressionar, por exemplo. É difícil saber, mas tem esse ponto ótimo. O que ocorre é que às vezes isso vai começando a passar desse ponto, né? E passando um dia ou outro não tem problema. Mas se isso começa a se tornar algo repetitivo, nosso cérebro ele trabalha com padrões de comportamentos que são mediados por circuitos elétricos. Né? Por mais que a gente fale da química, a química é igual como se fosse uma pilha, né? A pilha ela tem lítio, tem uma reação química que acontece lá para dar a reação elétrica. E os neurotransmissores, grande parte deles, né, não é só assim que eles atuam, eles vão lá, na verdade, transmitir um impulso elétrico, né? Mas o que faz a gente pensar, se mexer, enfim, falar, sentir, são os impulsos elétricos. E quanto mais você vai reforçando esses impulsos, é como se você fosse alargando um caminho, vai virando o quê? Uma coisa habitual. Então, quando a gente tem, né, a gente passa muito tempo nesse estado aqui, nessa zona vermelha aqui, né, que seria uma zona já onde o nosso desempenho vai obrigatoriamente cair, então na ansiedade patológica, nos transtornos de ansiedade, você não está desempenhando bem a sua parte de concentração, de foco está ruim, se a gente fica muito tempo aqui, a gente vai desenvolver uma ansiedade tóxica ou um transtorno de ansiedade. E aí vai vir aqueles nomes bonitos que que vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente vai falar um pouquinho bem superficialmente de cada um deles. Então aqui, por exemplo, tem várias subdivisões, mas é comum que a pessoa tenha, às vezes, um ou mais, não é incomum isso, tá? Então não faz nada de você uma pessoa diferente da média, não. Eu, por exemplo, tinha 2 desses transtornos, então a ideia é que é só uma nomenclatura para a gente poder guiar o tratamento, tá? Então aqui a gente vai ter o que? O TAG, e a gente pode ter o transtorno de pânico, a gente pode ter a agorafobia, a gente pode ter aqui um transtorno de ansiedade social, antes era chamado de fobia social, pode ter uma fobia específica, pode ter uma ansiedade de separação, pode ter alguns que já não tem outra classificação, mas tradicionalmente eles eram classificados como transtornos de ansiedade, por exemplo aqui o TOC, o transtorno do estresse pós-traumático, tem aqui a ansiedade por doença também, que é a antiga hipocondria, né? Os nomes eles vão mudando. E aí aqui, o que vai diferenciar de um para o outro é o alvo da ansiedade e basicamente o alvo do tratamento. Mas vamos usar isso como exemplos para vocês entenderem exatamente o que acontece com a pessoa e o que acontece tanto com o cérebro dela e como que a gente vai fazer para desarmar isso, onde quer que o tratamento de fato atua. Vamos dar uns exemplos só dos mais comuns, né? Então, por exemplo, o TAG, que é aquele que a gente mais vai ver no consultório, né? Ele tem como característica central a preocupação. Você se preocupa com coisas
cotidianas, coisas que são de fato, às vezes, coisas importantes, pode ser coisas pequenas, se você fechou a porta de casa, se você desligou o fogão, mas pode ser que essas preocupações elas fiquem muito persistentes e você não consegue parar de se preocupar. A característica central do TAG é essa, você não consegue relaxar, não consegue parar de se preocupar, mesmo que racionalmente você sinta que está tudo bem. Isso tem que durar 6 meses, vai dando muita irritação, muito cansaço, muita dor no corpo, muita, às vezes, lentificação de pensamento. Agora, imagina que você está andando, né, no shopping, sem estar ansioso, de repente vem uma crise, você sente o coração batendo, a respiração faltando, um calor, um tremor, e vem uma sensação de que você vai morrer naquele momento, ou que você está perdendo o controle, que você está enlouquecendo e que você precisa de ajuda imediatamente. E depois, isso dura uns 10, 20 minutos e aí você fica exausto. Você não sabe o que aconteceu, mas uma sensação de morte. E veio do nada, do azul do céu. Isso é uma crise de pânico. E aí, se você começar a ter muita ansiedade em ter outras crises ou evitar situações, mudar seu comportamento em função de crise, você vai ter um transtorno de pânico. Por exemplo, já por outro lado, se você começa a sentir essas crises ou essas sensações de ansiedade em situações sociais, onde você vai ter a sua performance avaliada, onde, por exemplo, você pode ser julgado, você pode ser, na verdade, enfim, você tem um receio muito intenso de cometer algum erro e ser rejeitado pelos outros. Isso faz com que você tenha, às vezes, crise de pânico, às vezes um suor, às vezes você fica ruborizado, você fica totalmente sem palavras, e isso faz com que você evite situações, ou que você compareça a situações sociais com extremo desconforto. Isso, por exemplo, é uma ansiedade social. Então, o que ocorre é que a ansiedade ela está excessiva, ela está vendo perigo, o cérebro está vendo perigo onde não existe, e ele não está vendo a sua própria capacidade de lidar com este perigo. Só que isso vai mudar em termos dos diagnósticos em relação ao alvo. Né? Um tem a ver com ansiedade generalizada, tem a ver com tudo, principalmente com as próprias preocupações. Com pânico tem a ver com o receio de ter outra crise. Ansiedade social tem a ver com o receio de você cometer um erro e ser julgado, rejeitado, isso ser catastrófico. Cada um vai ter o seu alvo. Mas o fato é que todas elas, além dos sintomas físicos, que são os que as pessoas mais percebem, elas geram enganos no seu cérebro e elas fazem você agir de forma que começa a sabotar aquilo que você mais preza, agir de forma a manter a ansiedade cada vez mais forte e não ajudar você a resolver. Vamos ver como é que acontece essa armadilha da ansiedade. Bom, então aqui meu filho não está para me ajudar, ele que desenha os cérebros para mim, então eu desenhei no melhor que eu consegui, né? Então, a gente entender que o nosso cérebro ele funciona em relação a caminhos, né? Como se fossem estradas que começam a ficar mais fortalecidas e outras menos fortalecidas. O que acontece é que na ansiedade patológica, nos transtornos de ansiedade, essa estrada aqui, que é uma estrada que liga 3 regiões, ela começa a ficar muito forte. Ela liga aqui 3 regiões. Uma delas é a amígdala cerebral, que todo mundo já ouviu falar, que é o sistema como se fosse um sistema de alarme do corpo. Só que ele está disparando de uma forma onde um alarme falso, ele está disparando automaticamente. Mas o que ocorre também? Nesse circuito ativa uma área aqui chamada do córtex cingulado anterior da parte dorsal. Precisa saber esse nome? Não precisa, não fique com medo, não precisa sair do vídeo. Isso são coisas que nós temos que saber. Mas o que essa partezinha faz? De forma muito resumida, ela vai mandar para o seu córtex pré-frontal basicamente todas as memórias que você tem de derrotas e de fraqueza. Ela vai sinalizar de que você é mais fraco do que o inimigo que está vindo, ou você não tem condições de lidar. Ela não deixa que você enxergue tudo aquilo que você já conseguiu enfrentar e superar. Então ela basicamente vai contar para o seu cérebro mentiras, ou ela vai contar somente as suas memórias de derrotas e fraquezas. E tem uma outra área aqui que também é ativada. Não é essa área somente, né? Tem outras áreas que vão ter a mesma função aqui, mas aqui eu estou representando ela pela substância negra periaquedutal, substância cinzenta, não precisa decorar isso, que ela vai fazer com que a gente tenha o quê?
uma fuga ou uma evitação. Então a ansiedade, ela gera pensamentos que mostram que você vai ser derrotado ou que você é menos capaz do que você é de fato de enfrentar essas situações, esses perigos, ou seja, a sensação que você não vai dar conta, e ela faz você evitar. Evitar é o quê? Você simplesmente paralisar, ou você não ir num local, você não agir de acordo com o que você quer, ou faz você fugir, você vai, só que você sai mais cedo. Então a ansiedade, ela deixa você preso nesse circuito, e isso vai criando um ciclo, e cada vez que a gente fica mais nesse, quanto mais tempo a gente fica nesse ciclo, é como se fosse assim caminhos, né? Quanto mais a gente anda por um caminho, como se fosse ali numa selva, mais aquela estrada ela vai ficando reforçada, ela vai ficando pavimentada, entre aspas, né? Então isso vai gerando o quê? Vai gerando sensações físicas horrorosas, que aí é mediado mesmo pela amígdala, né? Sensações do quê? Sensações que o corpo está em perigo, então são sensações de liberação de adrenalina. Elas não são perigosas, o corpo aguenta uma carga enorme de adrenalina. Mas, por exemplo, se você teve uma crise de pânico, na primeira crise você tem que ir no pronto-socorro, porque não tem como a gente distinguir. Agora, uma vez que o médico não te deu nenhuma limitação para fazer nenhum tipo de atividade, ele pode até ter te dado propranolol, que não tem nenhuma indicação, isso daí é para a ansiedade dele. Mas se ele não deu nenhuma limitação no seu dia a dia, quer dizer o quê? Quer dizer que basicamente isso daqui não tem como ser maléfico para você. Mas a sensação que você vai ter é que é de perigo. Por quê? Porque o seu cérebro está enganado, você está vendo, na verdade, basicamente que você não é capaz de lidar com as situações e que tudo pode ser extremamente ameaçador, tá? Então, a gente vai ter essas sensações, muita gente às vezes fica na armadilha de fazer muitos exames, isso ocorre, mas não é só isso, você vai ter o quê? Você vai ter pensamentos alterados, então a ansiedade ela vai mudar a forma como você vê o mundo, você vai ver o mundo sob uma lente em que tudo é perigoso, ou o perigo é amplificado, e a sua capacidade de lidar com o perigo, mesmo que você tenha ganhado todas as vezes naquela situação, você não consegue enxergar. Então é uma lente de aumento no tamanho da ameaça, do perigo, e uma lente de diminuição na sua força, na sua capacidade. Então você vira alguém muito frágil. E pessoas que são fracas, quando a gente é frágil, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar cada vez mais atento e ansioso, porque tudo pode nos ferir, tudo pode nos quebrar. Só que isso é uma mentira do cérebro, tá? Ela também vai alterar o nosso comportamento. Nós vamos começar o quê? A buscar o quê? Ter como se fosse ali comportamentos de segurança, ou seja, eu enfrento uma situação, mas desde que tenha alguém, ou desde que tenha um Rivotril, ou desde que tenha, enfim, alguma coisinha para eu segurar ali. Só que com o tempo isso vai fazer com que você comece a ter uma evitação. E aí você vai começar a não conseguir mais fazer as suas atividades e, enfim, de uma forma ou de outra, depois de um tempo, isso vai fazer com que você não consiga sair de casa mais, tá? E isso vai alimentando um ao outro. Por isso que é um ciclo vicioso que ele não quebra se a gente não for lá e não atuar incisivamente. E qual é o papel dos remédios? O papel dos remédios é facilitar que a gente quebre esse circuito. É diminuir essa área aqui, ó, da amígdala estendida, principalmente. É fazer com que isso fique menos intenso. Então os remédios eles vão atuar basicamente aqui, ó, diminuindo o peso disso. Os remédios que eu digo, aqueles que são de fato remédios que são utilizados como tratamento, que são os antidepressivos serotoninérgicos na maioria dos casos, tá? E os calmantes? Os calmantes vão atuar apagando tudo isso daqui. Ele desliga o cérebro inteiro, dá um alívio rápido, só que aí também você não consegue fazer nada porque você está basicamente sem concentração, sem ter iniciativa, tá? Mas a serotonina ela vai atuar nessa amígdala estendida aqui, fazendo com que ela perceba menos essa sensação para que você consiga fazer o quê? Treinar este outro circuito, ou seja, a ideia não é bater de frente nisso, a ideia é que a gente possa treinar, construir, deixar mais fortalecido esse outro circuito aqui, que é o circuito que ele controla naturalmente a ansiedade. Claro que no início não vai dar, então no início a gente faz técnicas de respiração, pode fazer yoga, pode fazer técnicas de
relaxamento, técnicas de estimulação do nervo vago, só que assim, a gente faz isso como um SOS. Eu gosto de dividir as técnicas como técnicas de SOS, de alívio, que vai de fato dar uma regularizada nessa hiperativação do sistema simpático, só que as técnicas de cura, elas vão ter que mudar esses 3 elementos, principalmente a parte do comportamento. A gente tem que provar para o seu cérebro que ele está errado e provar isso na prática. Quer dizer, então, tem que enfrentar o medo, é isso? Como assim? Não. Você tem que enfrentar o medo, não. Porque quem enfrenta o medo sem preparo perde do medo. E aí faz o quê? Faz com que isso daqui tudo se confirme. O pensamento de que você é derrotado ali se confirme. Não. Você tem que fazer de uma forma com que você não tenha como perder do medo, mas que isso seja sentido na prática, pela experiência. E aí, uma vez que você faz isso, uma vez, isso começa a gerar o quê? Uma alteração, né, química e uma alteração nas conexões mesmo, né? Começa a gerar uma nova rodovia que vai ligar o quê? Esta área aqui, que é o córtex pré-frontal dorso lateral, não precisa decorar também, que é responsável pela calma, pelo foco, da gente conseguir ficar focado e tomar decisões mais conscientes e racionais, vai ativar esta área do córtex pré-frontal ventromedial, não precisa decorar também, e do córtex cingulado anterior na porção subgenual, não precisa decorar, tá bom? Essas partes aqui, elas têm a ver com a nossa capacidade de confiança, autoconfiança, ela tem a ver com acesso às nossas vitórias e acesso ao quão é importante, o quanto que as coisas importantes da nossa vida estão fazendo falta. Por quê? Porque se a gente começa a evitar muita coisa, a gente começa a evitar coisas importantes. Então, ela é uma parte que dá confiança e ela lembra a gente do porquê, né? Ou por quem é importante a gente fazer as coisas, né? Quem é quem é importante na nossa vida e quem vale a pena com que a gente entre em ação. E aí vai ativar aqui o nosso estriato ventral, que vai ser responsável pela ação de enfrentamento, ação de vitória, pela coragem, que é basicamente a definição seria você agir independentemente do medo, mas agir em pró daquilo que é importante para você. E desta forma a gente consegue ver os 6 passos que nós precisamos para poder tratar ansiedade. Isso daí eu inventei esses nomes para ficar fácil de decorar, mas seria mais ou menos essa ordem, né? Primeiro você precisa ter um conhecimento, você na verdade o médico, né? E o psicólogo, um conhecimento do seu tipo de ansiedade e da intensidade. Isso é importante. Aí você assumir um compromisso não com o médico, não com o remédio, um compromisso com você mesmo, um compromisso de você começar a agir de acordo com aquilo que você quer conquistar e não de acordo com aquilo que você quer evitar, um compromisso com aquilo que a gente chama dos seus valores. Porque é muito importante nesse momento você ter muito claro aquilo que você está perdendo por conta da ansiedade. Porque, de fato, sim, é uma coisa que no começo a ansiedade vai mentir para você, vai falar que vai ser uma coisa gigantesca, que você vai sofrer demais. Não vai, mas até porque você está vivo. Mas a ideia é que ela mente muito, então é importante que a gente tenha muito claro o compromisso do porquê eu estou fazendo isso, o compromisso de agir com base naquilo que a sua vida está deixando de lado, tá? Aqui no terceiro, né? Então aí depois que a gente faz isso, o médico vai escolher se junto com você, se vai ser interessante colocar algum tipo de medicamento ou até mesmo algum tipo de suplemento baseado em quê? Baseado na intensidade. Se estiver muito intenso, aí sim, talvez a gente indique um antidepressivo para diminuir, né, essa hiperativação, mas um antidepressivo que não deixa você sedado. Por quê? Porque você precisa treinar essa área aqui, não é? Agora, os calmantes, por exemplo, os tarjas pretas, né, nós damos sempre por muito curto espaço de tempo. Por quê? Porque se a gente dá por muito tempo, eles perdem o efeito rápido e eles não permitem que você consiga aprender e eles causam dependência. Então, aquele nosso folhetinho ali, o tarja, nosso talãozinho, né, azul, não é que ele é totalmente do capeta, mas ele pode ser, se a gente acreditar que ele é o tratamento.
problema é que ele é gostoso, só que ele anestesia tudo e não deixa a gente aprender. Então ele é muito no comecinho, como um SOS, até que você possa colocar ou as suas próprias técnicas em vigor. Nós temos técnicas tanto para sintomas agudos, técnicas para sintomas mais a longo prazo, e que as técnicas de cura, de fato, né, que a mudança comportamental, elas possam vir a construir esse circuito, elas possam entrar em ação, ou até o antidepressivo também puder entrar em ação. Mas sempre o antidepressivo e o calmante são secundários, eles não são necessários na maioria dos casos. Então, aí aqui a gente vai sempre na ordem, né? Não é mandatório isso, estão se questionando, mas via de regra, né? A gente sempre primeiro vai tentar diminuir as sensações, então a gente vai tentar provocar para você uma sensação de calma, que é um alívio das sensações físicas, que é o que a pessoa fica desesperada, né? Mas também a gente quer melhorar o quê? A confiança, que é basicamente ter uma mudança de pensamentos e crenças. A gente não vai mudar totalmente, tá? A gente vai enfraquecer. Por quê? Porque o que vai mudar, de fato, todo o sintoma físico, que vai mudar, de fato, a sua crença, é você ter a experiência de conseguir ganhar da ansiedade, que é esse treino que eu chamei de coragem, que é a parte comportamental. Então a calma seriam as sensações, aqui os pensamentos, aqui a parte comportamental, e o 6 eu coloquei aqui a parte de você conquistar uma vida que vale a pena ser vivida. Por quê? Porque aqui a gente vai treinar o quê? Como você ficar resiliente, isso através de planos de prevenção de recaída e principalmente do treino de mindfulness. O mindfulness ele é muito eficaz depois que você fez esse treinamento. Ou seja, o objetivo não é só que você melhore da ansiedade, mas que você esteja preparado para tomar a pancada que o mundo vai trazer, mas não fazer com que essa pancada faça com que você caia de novo, tá? E uma vez que a gente reforça esse circuito aqui, cada vez que a gente repete isso, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Por isso que esse tratamento tende a ter um efeito muito melhor a longo prazo. Mas será que isso funciona mesmo? Então isso daqui é a base de um tratamento que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Tem um monte de terapia cognitivo-comportamental. Esse é para ansiedade, então cada quadro tem o seu tipo. O que quer dizer terapia cognitivo-comportamental? Quer dizer, terapia que mexe com cognição, quer dizer o que? Conhecimento, quer dizer, então vai mudar pensamentos e vai mudar comportamentos, porque essas são as únicas formas que nós conhecemos de mudar as nossas sensações, sentimentos e, de fato, ter, né, emoções positivas e, de fato, agir de acordo com aquilo que a gente quer conquistar na vida. Então é um treino, basicamente, de neuroplasticidade, é um treino cerebral cientificamente comprovado. Todo mundo que fala, tratamento baseado na neuroplasticidade, tratamento que baseia-se na reconfiguração cerebral, que baseia-se na reprogramação cerebral. Sim, tudo bem, são nomes que podem ser usados porque de fato o cérebro ele vai fazer novos caminhos. Só que o único que na verdade passou no teste de São Tomé, eu digo, né, porque não é cientificamente comprovado ter um estudo. Para medicina, a gente tem que ter uma penca de estudo. A gente desconfia que o negócio não funciona, até ele provar que funciona, a gente não consegue mais desconfiar. Por quê? Porque não é um estudozinho que vai fazer você dar um remédio para o seu filho. A gente não joga dados com a vida das pessoas, igual as vacinas, né? Os caras tiveram que fazer estudo com milhões e milhões de pessoas. Então assim, quanto mais gente, com todo mundo ali para ver se estava certo, todo mundo meteu o pau, todo mundo ver se o estudo era prova de marmelada. Por quê? Porque para a gente, né, oferecer um tratamento para alguém, a gente não vai com um tratamento mais ou menos, a gente vai com um tratamento que é para mudar o jogo, né? Então aqui seria a mesma coisa, terapia é a mesma coisa, ela pode fazer bem, pode fazer mal, pode fazer nada. Só que se ela não fizer nada, ela está piorando, porque você está preso nisso aqui. Então o que a gente tem em termos de números, né? Aproximados isso, né? Então assim, em 6 semanas, os calmantes, Rivotril, Frontal, né, aqueles que são, né, a famosa tarja preta, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum até para esses daqui da receita azul, dessa receita aqui, ó, essa receita azul. Nossa, doutor Marco, mas você tem isso? Meu Deus, como assim? Você não é contra? Não. Assim, isso daqui ajuda muito em momentos de urgência, de emergência. Ele é como se fosse uma Novalgina para a gente. A gente não quer fazer a pessoa ficar passando por tortura. Só que isso tem que ser dado já explicando a hora que você vai retirar, ou tem que ser dado com um plano
de retirada e ele serve para situações de apagar incêndio, tá? Então aí você vê que é uma coisa controlada, tem que ter um nome do médico aqui em cima e o carimbo ele tem que ficar igual ao nome do médico. Você pega na Secretaria de Vigilância da cidade, acho que é da cidade ou do estado, não sei, mas é um negócio chato de pegar. Mas assim, basicamente, se você está dando algo que pode dar efeito colateral, você tem que se responsabilizar, né? Então, também não confio muito em gente que não vai lá e não carimba, não. Mas não é que é o demônio se a gente achar que é só isso, que é o que a maioria das pessoas começa a tomar. Por quê? Porque isso é gostoso, só que deixa você anestesiado e sem conseguir aprender que as coisas que você pode ganhar. É igual o álcool, tá? Agora, a curto prazo, ele melhora, poxa, 90%. Só que aí depois de 6 meses, você daqui 10% só tem alguma melhora. Ou seja, ele é um tratamento que não funciona. Não é para deixar por muito tempo esse tratamento. Mais do que 4 semanas não existe. Os antidepressivos, em geral, vão melhorar aqui de 40% a 55% em 6 semanas. E depois, ao passar do tempo, ele vai reduzindo a taxa de efeito dele, né? Então ele vai ficando aqui de 30%, 40%, dependendo. Mas resumindo assim, ele não é muito bom para prevenir recaídas. Ele até ajuda, mas não é o melhor, tá? Agora, e a TCC, por exemplo, em 6 semanas? Em 6 semanas, em geral, ela tem uma melhora mais ou menos de 75% a 80%, em média isso, claro. E depois de 6 meses, tudo, claro, em média, depende da pessoa, do quadro, ela vai ficar de 85% a 90%. Na prática a gente vê que assim, ela melhora muito e o que vai depender se a pessoa vai melhorar ou não é o quanto que ela fez a parte comportamental. Então, terapia para ansiedade que fica só falando não é terapia. Terapia tem que ter treino. Treino para sensação, treino para pensamento, treino para comportamento. É como se fosse uma malhação de novas conexões cerebrais. Isso não quer dizer que você não possa falar de outras coisas, depois ver outras questões, mas é que se você não quebra isso, você não consegue falar de relacionamento, você não consegue tomar decisão sobre sua carreira, você não consegue tomar decisão sobre, enfim, o que você quer construir na vida. Por quê? Porque você está paralisado num circuito que está dizendo que tem perigo o tempo todo, que você não dá conta e que você sentindo cada vez coisas mais intensas. As crises vão ficando piores com o tempo. Por quê? Porque você vai ficando cada vez mais craque nisso. Então, se a gente não conserta isso, é impossível a gente tomar decisões importantes para qualquer outro aspecto da nossa vida. O fato é que o transtorno, né, os transtornos de ansiedade de forma geral, eles são os mais comuns, se a gente considerar uma categoria, mas também eles são aqueles que mais respondem ao tratamento. E de preferência evitar dar tratamentos com antidepressivos, evitar também esses calmantes. Por quê? Porque tem pessoas que têm respostas extremamente imprevisíveis a antidepressivos, a gente pode somar um problema. Mas isso é extremamente possível, isso eu já vi assim, milhares de pessoas no consultório e também milhares de pessoas que fizeram esse tipo de tratamento, né, que é um tratamento por via digital autoguiada, que tem a mesma eficácia do que fazer a terapia presencial. Por exemplo, muitas dessas histórias vocês podem ver, né, pessoas que deram, né, a cara a tapa e deram depoimento delas. Mas, por exemplo, vou falar um nome fictício, né, de uma paciente, uma aluna chamava Ana. Ela tinha muita ansiedade social, ela ficava extremamente, né, paralisada e com medo do julgamento das pessoas, né, ela não conseguia frequentar o happy hour depois do trabalho, ela não conseguia fazer apresentações, ela era muito inteligente, só que ela não conseguia ser promovida no trabalho, um medo absurdo de falar em público, então ela não conseguia fazer apresentações, ela pagava para as pessoas fazerem apresentação para ela, e aí ela começou a questionar algumas crenças, ela começou a parar de ruminar, porque depois que passava as festas ela ficava pensando em tudo que começava a dar de errado, e ela começou devagarinho a construir essa confiança, e depois ela começou a fortalecer esse músculo da coragem. Para quê? Para que quando ela entrou em campo, ela não entrou para perder, ela entrou para ganhar. Outro exemplo, por exemplo, vou chamar de Carlos, né? Ele era piloto de helicóptero e ele começou a ter crise de pânico. Ele teve 2 crises de pânico, uma delas no meio de um voo, ele conseguiu parar e tal. Só que ele ficou muito tempo sem conseguir andar de helicóptero, essa era a profissão dele.
Só que aí o pânico é o quadro que assim, responde mais rápido, de forma mais intensa e duradoura. E aí ele começou a fazer, né, os exercícios, começou a perceber as sensações do corpo, a perceber que o pensamento tendia a catastrofizar qualquer sensação que ele via, ele ficava checando o corpo, qualquer sensação, já vinha a ideia de que ele poderia ter pânico, que ele poderia ter um infarto, que ele poderia ter um AVC, ele começou a questionar esses pensamentos. Claro, tudo isso de forma, né, protocolada, né, um treino que é estruturado, e aí ele começou a chegar no momento onde se faz o quê? Um treino para você poder vencer o pânico na raiz, né? Você provar na prática isso, que é um treino que se você fizer de forma extremamente, né, com afinco, durante, por exemplo, uns 2 a 4 dias, eu sei que parece muito assim, mas não precisa ser nessa intensidade, mas às vezes a pessoa está tão assim, ela vai com afinco, você consegue ter uma remissão. É possível remitir o pânico em 4 dias, não estou dizendo que precisa ser, mas tem a ver com o número de horas que você faz o treinamento comportamental para o pânico. Você precisa fazer 15 horas. Ele comprou a ideia, ele fez, e aí ele começou a não conseguir ter pânico nem se ele quisesse. Então, quando a gente de fato trata de verdade, você não precisa mais usar técnicas de relaxamento, você não precisa mais ficar pensando para não ter ansiedade, até porque se você pensa para ter ansiedade, é que acontece o quê? Que você de fato vai ter ansiedade. Então, são pessoas que se recuperaram totalmente, pessoas fortes que estão vivendo a vida, e apesar de todo mundo duvidar. Então, assim, a verdade é que a ansiedade não é fraqueza, é uma condição médica, tem tratamento como qualquer outra doença. Eu já tive crises de pânico, eu já tive transtorno de pânico, eu já tive transtorno de ansiedade generalizada. Os medicamentos, eles são adjuvantes no tratamento, e nada se mostra tão eficaz do que este treino de reconfiguração cerebral. É um treino cerebral, e o nome para esse treino é terapia cognitivo-comportamental para ansiedade. É a única que tem efeitos duradouros, sem efeitos colaterais. Suplementos, alimentos, atividade física, tudo isso são complementos. Mas com o tratamento adequado, uma grande parte das pessoas, a maioria, assim, inequívoca das pessoas, conseguem viver vidas plenas, produtivas, vidas que valem a pena ser vividas e vidas com que elas colaboram com o mundo. Por quê? Porque todo o quadro de ansiedade tóxica faz a pessoa conseguir produzir menos, e essas pessoas precisam estar com com o cérebro afiado. Por quê? Porque são pessoas que têm muito a colaborar, né? Um exemplo, por exemplo, é outro aluno, Sávio mesmo, que depois que ele fez o treinamento, ele desenvolveu um aplicativo, que é o aplicativo da Serena, né? Que é uma inteligência artificial conversacional, em que ele pegou todas essas habilidades do treinamento, ele foi depois pedir minha autorização e colocou lá como um chatbot, como se fosse uma inteligência artificial que fala com você, dando para você conselhos em tempo real sobre o que você pode fazer, baseado em técnicas da TCC, e ela também avisa quando que você de fato tem que procurar um médico, quando que esse daqui tem que ser discutido com um psicólogo. Então é como se fosse uma terapeuta de bolso que ele fez, porque ele manjava de TI, e ele estava sem conseguir produzir por conta dos pensamentos ansiosos. Então a ideia é que ansiedade não se trata primariamente com remédios, e os remédios, eles são basicamente uns facilitadores do treino. Agora, tirar remédios sem ter treinado não dá certo. Tratar só com remédios, uma hora você vai ter uma recaída, e tratar só com remédios tarja preta, aí você vai ter 2 problemas. Mas a gente resolve todos eles. Por quê? Porque basicamente essa é a nossa profissão, né? Se a gente consegue dar nome é porque tem solução. Mas assim, mesmo eu digo assim, que independentemente de qual seja o seu nível de ansiedade, do tempo que você está vivendo isso, de quanto isso está impactando a sua vida, o primeiro passo para você conseguir se libertar dos remédios, conseguir se libertar das crises, conseguir conquistar a sua liberdade, é você melhorar. Por quê? Porque tirar remédios de forma abrupta, você vai piorar, você vai ter abstinência, tanto de antidepressivos quanto dos calmantes. E você vai ter uma recaída na ansiedade. Agora, se você melhora, se você constrói esses músculos da coragem aqui, se isso fica fortalecido e você tem um plano de desmame, bom, a ideia é que nós temos aí muita esperança, e existe não uma luz no fim do túnel, tem digamos aí, uma clareira no final do túnel. O importante é só a gente saber a direção certa, não precisa ir com pressa, precisa ir com precisão e com constância. É isso. Acho que eu te convenci então que dá para ganhar da ansiedade sem
usar medicações de forma definitiva. Digita aqui embaixo se você já sabia disso, se você já tinha feito isso, se você já fez, e coloca aqui embaixo se você está disposto a, de fato, desafiar a ansiedade em busca da sua liberdade. Quem estiver disposto, coloca liberdade aqui embaixo. Um abraço, até o próximo vídeo.